Foi. Então a aula de hoje são duas informações. A aula de hoje e amanhã, na verdade. Eu coloquei aqui as duas informações principais: medidas de associação e a inferência causal, que a gente vai ver amanhã mais ou menos. Ela é um pouco mais teórica. Hoje a gente vai brincar também, não. Vou mostrar como faz no SPSS, então essas medidas de associação. E amanhã vai ser um pouquinho mais teórico para fechar as nossas aulas teóricas. Na semana que vem não, daqui 2 semanas a nossa aula vai ser mais cedo, né, mês de dezembro agora. Aí a gente vai fazer uma aula diferente, nós vamos fazer uma conversa. Vocês têm que entregar um trabalho, mas nós vamos fazer uma conversa sobre um artigo e sobre o que motiva as pessoas a fazer atividade física, algo bem diferente, interessante, que vocês podem adotar aí até pelo menos para identificar algumas coisas nas pessoas. Então nessas aulas nós vamos ver medidas de associação. Epidemiologia ela é muito grande, muito rica em análise de dados. O que eu passei para vocês e que eu vou terminar essa semana é muito pouco perto do que existe. E eu optei por não passar todos os procedimentos. Claro que se fosse presencial talvez a gente conseguisse passar mais coisas, mas optei por passar os resultados principais, as análises mais importantes e que vocês talvez enfrentariam aí uma necessidade um dia de calcular. Por exemplo, se a gente olhar lá para a pesquisa epidemiológica, nós temos duas vertentes de tipo de pesquisa. Ela pode ser experimental ou observacional. No observacional existem aí uma quantidade grande de tipos de estudo e alguns deles se dividem em estudos que são transversais e outros estudos que são longitudinais. Estudos longitudinais são mais complexos, mais difíceis de serem encontrados no dia a dia, no trabalho nosso aí, um acompanhamento é muito difícil, ainda mais na área que vocês atuam hoje. Agora o transversal é mais fácil, a pessoa visita uma vez, você coletou várias informações, juntou um monte fez um banco de dados com essas informações, acho que é mais próximo da realidade. Enquanto as medidas longitudinais exigem, por exemplo, aqui eu trouxe 2 exemplos, que a exposição ainda não tenha acontecido, quer dizer, o desfecho ainda não tenha acontecido em geral, no medida longitudinal prospectiva. Então, se você for avaliar o sujeito, o ideal é que ele ainda não tenha a doença. E é muito mais trabalhoso, então é mais encontrado em pesquisa um pouco maior, mais complexa. Em geral, coortes, como tem lá no Rio Grande do Sul, como tem em São Paulo, como tem no Nordeste. Aí tem uma terceira opção, que é a pesquisa retrospectiva, que a pessoa já tem o desfecho, mas tem que ter muita informação além disso ao longo do tempo, que você vai procurar aí nos prontuários, por exemplo, para encontrar qual foi o fator de exposição que pode ter levado o sujeito a esse desfecho. Então esses 2 tipos de pesquisa aqui, eles geram análises diferentes, eles exigem análises diferentes daquelas que eu estou mostrando agora, ou que eu vou mostrar para vocês hoje, e as coisas que eu já mostrei. E por que eu optei por não mostrar elas? Então, porque é um pouco mais distante da realidade, eu foquei mais no real. E o real é esse aqui em cima, que é o desenho que está aqui, tem um investigador, e a exposição e o desfecho eles foram coletados no mesmo momento do tempo. Se a gente olhar a linha temporal aqui crescente, então no mesmo momento do tempo foi coletado tanto exposição quanto desfecho. Então imaginem isso, fechem o conceito aí de medidas de associação que a gente vai ver agora é específico dessa área, dessa coleta transversal. Dá para utilizar também medidas longitudinais, mas acredito que vai ser um pouquinho mais difícil de vocês usarem isso no dia a dia. Coloquei essas informações, existem as diferenças, aqui são os principais cálculos e as diferenças entre eles. Então, quando nós temos estudos transversais, em geral adotam-se duas análises de medidas de associação, tá? E aqui eu estou falando da associação na parte epidemiológica, a gente resume a essas duas. Associação nos estudos, tem que tomar alguns cuidados. A palavra associação ela é utilizada de várias formas, então você pode encontrar associação e ter comparações no estudo. Você encontra lá, por exemplo, um estudo que diz associação no título, mas na verdade ele não fez uma associação, ele fez uma comparação.
E eles usam de maneira assim, como um sinônimo de se associam, as informações elas estão relacionadas, mas na verdade, estatisticamente, a associação se resume a esse conjunto de análises que eu vou mostrar, tá? Estatística ou epidemiologicamente. Então, para epidemiologia, estudos transversais, razão de prevalência é a nossa primeira análise aqui, que pode ser empregada para encontrar resultados um pouco melhores do que simplesmente os valores da prevalência. Então, a gente estabelece um cálculo para melhorar a condição de resposta daquelas perguntas que eu mostrei para vocês, ou que vocês tentaram responder. E aí, razão de chances também é uma análise adicional à prevalência, que vem para mostrar uma resposta diferente daquela que a gente estabelece contando as pessoas apenas. E aí são as duas principais análises dos modelos, dos estudos transversais. Quando a gente entra em estudos longitudinais, existe a possibilidade de trabalhar com outras análises, porque a gente tem uma frequência de coletas, e aí a gente pode observar a diferença entre os sujeitos que estavam expostos e que não estavam expostos e passaram a ser expostos, que não estavam expostos e passaram a ter a doença, mesmo não tendo aí um fator específico. Então a gente tem um pouco mais de possibilidades analíticas. E aí começa as análises com risco relativo, a diferença de risco, que é bem simples, são análises super simples, o risco atribuível, que já é uma análise um pouquinho mais interessante, e a fração do risco atribuível. Só estou citando elas, não vou explicar todas elas, tá? Mas se for o caso, amanhã eu posso falar para vocês, caso vocês tenham interesse em alguma específica. De maneira geral, nós vamos focar então em estudos transversais e mais. Vou mostrar para vocês razão de chance, porque é o que eu quero que vocês façam no trabalho final aí da nossa disciplina, um cálculo de razão de chance em cima dos dados epidemiológicos, que pode ser da PNS, que saiu agora de 2019, lembra que eu falei que ia sair esse ano, eles conseguiram agilizar e saiu, ou pode ser em cima da Vigitel, como vocês já fizeram uma brincadeira agora. Tá, então eu vou mostrar o que são essas informações, mas para começar é legal a gente lembrar daquela tabela de contingência que vocês devem ter visto, provavelmente viram com o professor Bruno ou com o Michael em algum momento, que é essa tabelinha que está aqui embaixo. Não sei se vocês se recordam, mas está aqui, ela é bem simples e ela é muito empregada nessas análises, extremamente empregada, e ela é legal porque a gente consegue visualizar muito bem o que a gente está tratando agora. Então, imagine isso como uma boa base para a gente entender as outras análises, ok? Então, na tabela de contingência, o que a gente encontra são essas informações. E aqui está nomeado, tem algumas letrinhas para nomear então essas caselas aqui, que na verdade vão ser um conjunto de pessoas que estarão aqui. Fiz uma janela diferente aqui para a gente explicar ou reexplicar para vocês o que são essas informações. Então, nós temos nas colunas, geralmente fica na coluna o desfecho, então isso é bem importante. As colunas ficam no desfecho, enquanto os fatores, ou aqui a gente colocou a exposição, fica nas linhas. Então começa por aqui o nosso entendimento. Uma tabela de contingência, ela pode ser uma tabela 4x4, como está aqui. Tem quatro categorias, duas de cada variável, mas ela pode ser maior, pode ser 3x2, pode ser 3x3, 4x4 e assim por diante. Então pode ser muito maior do que isso, tá? Deixa eu só tirar o meu WhatsApp aqui, porque senão vai ficar bipando aqui. Tudo bem. Então, o que tem de informação aqui? Então, em geral, desfecho fica em cima, na coluna. Aqui eu coloquei termos genéricos, então acometidos e não acometidos pelo desfecho. A gente também pode chamar essa variável aqui de variável dependente. Então, aqui seria a nossa variável dependente ou o nosso desfecho. E enquanto a nossa variável independente seria o fator de exposição, e a gente também dividiu aqui em dois grupos, expostos e não expostos, ok? E aí nós temos as letrinhas A, B, C e D, que representam algumas informações. Vou ler aqui para a gente visualizar. Se vocês não lembrarem ou lembrarem já, me fala que já era. Então, o A representa o número de indivíduos expostos ao fator, então está exposto, e que foi acometido ao evento. Então, ele teve a doença. Então, o sujeito que tinha um comportamento ruim, por exemplo, e também apresentou a doença ao mesmo tempo. E aqui pode ser, vejam, eu comentei que seria transversal, mas vejam que isso aqui também poderia ser utilizado por longitudinal. A gente pode ter a mesma informação
analisada aqui no longitudinal. Mas para o transversal, então a gente coletou no mesmo momento. Então aquele sujeito tem o comportamento e tem a doença. Esse sujeito vai ser posicionado aqui no A. O B é o número de indivíduos expostos ao fator, mas que não foram acometidos pelo evento. O C é o número de indivíduos não expostos e que foram acometidos pela doença ou pelo evento. Então, esses sujeitos aqui ficaram doentes, mas não foram expostos ou não tinham o comportamento que a gente está avaliando. E o D são os sujeitos não, aqueles que não foram expostos e também não têm a presença da doença. Lembrem-se aqui, então, que é uma avaliação simples, uma transversal. Aqui do lado e embaixo são os somatórios, olha só. A mais B, então, é o total de expostos, C mais D é o total de não expostos, A mais C é o total de acometidos e B mais D é o total de não acometidos, e aqui no cantinho N é o total geral da nossa tabela. Essa é a tabela de contingência, e essa tabela aqui é bem interessante, a gente parte dela para aprender as análises. E ela também pode ser desenhada dessa forma, quando a gente fala em desenho de estudo transversal. Nós temos uma população, foi extraída uma amostra, essa amostra foi dividida em expostos e não expostos, e depois em caso e não caso, ou doença e não doença aqui para cada grupo. Vejam que dá 4 grupinhos, exatamente como está aqui, ó, 4 grupinhos. Nós temos sujeitos que têm exposição e têm a doença, tem exposição e não tem a doença, não exposto e tem a doença, e não exposto e não tem. Então aqui é uma outra forma de ilustrar o nosso desenho de estudo e o nosso resultado, e extrair o nosso resultado da melhor forma possível. Pois bem, a partir desta condição de tabela, a gente consegue desenhar as equações que foram criadas para responder as perguntas. E a primeira, ou talvez a única que eu vou mostrar agora, é a razão de chances. A razão de chance é a razão dos produtos cruzados. Por que produto cruzado? Porque a gente está cruzando a informação aqui, ó, A vezes D, então é cruzado, e razão significa que a gente está dividindo um pelo outro. Então nós temos A vezes D dividido por B vezes C, ou C vezes B, indiferente aí o valor, que se origina dessa equação aqui, ó, que na verdade ela é originalmente feita dessa forma, A dividido por B. Por que A dividido por B? Então, A é o número de acometidos pela doença que foram expostos a um comportamento ou algum outro fator específico. Então, esses sujeitos aqui, em tese, são aqueles que têm uma associação com o fator causal. Então, o fator que causa realmente causou algum efeito neles, ou o fator que aumenta o risco realmente gerou a doença. Mas nesse caso aqui não gerou, então a gente divide esse por esse. Então vamos supor aqui que tinha 100 pessoas, aqui 50, então para cada 2 sujeitos expostos, um não apresentou, para cada 3 sujeitos, 2 apresentaram, um não apresentou, por exemplo, a doença. Então é basicamente essa divisão. Quando dividir esse por esse, depois dividir esse por esse, nós temos uma proporção. Então a proporção de sujeitos é mais ou menos o equivalente a uma chance. E aí eles nomeiam isso de a chance de exposição e a chance de não exposição. Ok? Então é muito simples. Para ficar mais simples, eu trouxe um exemplo. Então está aqui um exemplo para a gente entender melhor. Vamos ler com calma, olha só. Em uma pesquisa, observou-se que em 500 pessoas, 200 apresentavam um comportamento sedentário exclusivo. Eu vou parar a leitura e vou mostrar aqui. Então nós tínhamos 500 sujeitos, 200 apresentaram um comportamento sedentário. Lembrem-se que comportamento sedentário aqui está sendo um indicador e não um desfecho. Ele é uma variável independente. Do total, 250 indivíduos apresentaram diabetes. Então está aqui o total de acometidos pela doença. 150 pessoas apresentavam diabetes e comportamento sedentário. Então, ao mesmo tempo, foi possível identificar que 150 pessoas das 250 que tinham a doença, 150 foram expostas ao comportamento sedentário exclusivo. A pessoa não fazia nenhuma atividade física. Só com essas informações a gente já consegue preencher o restante aqui da nossa tabela de contingência. Eu fiz isso aqui. Então, olha só. Então, para começar lá, se a gente pegasse só um exemplo, a gente pode
ver a diferença, somando esses dois tem que dar 500, somando esses dois tem que dar 500, então fica bem fácil, né? Aqui vai ser 250, aqui 300, aí aqui esses dois somados tem que dar 200, então aqui vai ser 50, esses dois somados tem que ser igual a 250, então aqui vai dar 100, e aí o restante aqui você completa pela identificação dos valores. Então, basicamente isso aqui. E aí o que a gente pode fazer agora? A gente pode jogar na equação, que é aqui do odds ratio, 150, que é o A, vezes o D, que é 200, dividido por 50, que é o B, vezes o C, que é 100, dá 30.000 dividido por 5.000, que é igual a 6. Então, o que significa isso? Que os sujeitos expostos ao comportamento sedentário exclusivo têm 6 vezes mais chance de ter diabetes que os sujeitos não expostos. Tá? Então, os sujeitos expostos ao comportamento sedentário têm 6 vezes mais chance de ter diabetes que os sujeitos que não foram expostos. Então, essa é a resposta a partir da análise simples aqui que a gente fez. Isso aqui é muito simples, mas é o resultado que a gente vê em muitos artigos aí legais. Tá? Então, é a chance maior para o grupo que teve um comportamento ruim. Aquele que teve um comportamento ruim, infelizmente, ele está assumindo um risco maior de desenvolver alguma doença. Claro, isso aqui é um exemplo hipotético, tá, pessoal? Esse valor não é real. Mas a razão de chance, na verdade, a gente tem que compreender ela de uma forma um pouquinho mais complexa, porque nos estudos, e o que eu vou exigir de vocês, é que vocês entendam que ela não vem apenas de um cálculo como esse aqui, simples, de uma tabela de contingência, apesar da base ser exatamente essa. Em geral, a gente executa a regressão logística para identificar, então, esse resultado do odds ratio. E a regressão logística, ela é uma análise preditiva. Não vou dar aula de estatística, eu só vou rever com vocês algumas informações específicas. Neste caso que a gente está usando, serve para prever a probabilidade de um evento binário ocorrer. E aí a gente tem aqui uma curva ou uma função logística, que é essa curvinha que vocês estão vendo em formato de S ou sigmoide S, esse é o nome mesmo, que é um indicador bem simples aqui, ó, é a probabilidade estimada com base nessa equação. Na verdade não é exatamente essa, mas é com base nessa equação. E aí a probabilidade pode variar de 0 até 1, ou seja, 0 a 100%, conforme muda o valor de x, que seria a nossa variável independente. Então, se o sujeito apresenta o comportamento de ativo, né, tem um risco baixo aqui em tese, ele vai ter uma probabilidade baixa de desenvolver a doença, e conforme aumenta esse valor, provavelmente ele está associado a um risco elevado. E aí aqui nós temos dois exemplos interessantes de relação que foi ajustada pobremente, ou seja, os sujeitos aqui estão distribuídos nos valores de x, e isso dá um indicador que provavelmente a probabilidade aqui entre eles não é tão discriminante, não consegue discriminar os grupos, e nós temos dois grupos mais discriminados aqui. E a ideia é essa aqui, é predizer, esse sujeito tem uma chance maior, então ele vai ser classificado aqui no 1. Esse sujeito tem uma chance menor, ele vai ser classificado no 0. É isso que uma regressão logística faz. Ela prediz o resultado de probabilidade do sujeito apresentar o evento e diz assim, esse sujeito deve ser classificado como 1, esse sujeito como 0, que é um indicador de binário, 0 e 1 é presente e ausente. E aí a gente consegue estabelecer, por exemplo, qual é a chance de um determinado subgrupo, que tem uma determinada condição, apresentar um desfecho a partir dessa inferência causada aí, ou realizada pela nossa análise, ok? Na nossa análise aqui, na nossa análise da regressão logística, a razão de chance, ela é esse conjuntinho de informações que está aqui, que é como se fosse uma regressão linear. Beta 0 mais beta 1 vezes x1 mais beta 2 vezes x2, e assim por diante se você tiver mais do que uma variável independente. Se for só uma, termina aqui, ó, beta 0, b1 e x1. Isso aqui a gente chama de expoente, tá? É um expoente. Então ele é um expoente que vai ser
o nosso resultado da razão de chance. Então, nós interpretamos esse valor aqui como a razão de chance e vocês vão perceber que ele é exatamente igual ao valor que a gente calcula caso a gente use aquela tabela de contingência. Mas antes de mostrar para vocês o cálculo, tem que mostrar aqui que existe uma interpretação deste valor de odds ratio, tá? Isso eu não tinha mostrado ainda, porque até então os nossos valores aqui, eles não tinham uma informação que é crucial, que é o intervalo de confiança. E aí, a partir de agora, com a análise da regressão logística, o que tem de adicional aqui? Nós vamos encontrar um intervalo de confiança. O intervalo de confiança é um indicador que diz para a gente o seguinte: onde a verdade está contida. Então, se a gente faz um cálculo de odds ratio, vai ter um intervalo que vai dizer, ó, o odds ratio para esta tua amostra e provavelmente para a população vai se encontrar dentro deste intervalo em 95% de chance disso ser verdade. E aí se você usar o 95, pode usar um intervalo de confiança diferente. Mas o intervalo de 95, então, é onde a verdade está contida com 95% de precisão, mais ou menos nesse sentido. E aí eu represento aqui, para mostrar para vocês, o odds ratio então como um quadradinho e esse traço como intervalo de confiança, similar à meta-análise, só para a gente fazer a interpretação, tá? Então, quando a gente trata de um evento usando a regressão logística e esse evento vai gerar um valor de odds ratio, essa análise vai gerar um valor de odds ratio, nós podemos observar que o valor 1 ele é um valor de referência, um valor de divisão da interpretação do resultado. Então, se for maior que 1 é uma coisa, se for menor que 1 é outra. Em geral, maior que 1 é fator de risco. Então, se você estiver observando a chance de ter uma doença em função de uma exposição, que é o mais comum, acima de 1 ele é um fator de risco e abaixo de 1 é um fator de proteção. Então, se o odds ratio for acima de 1, ele é um fator de risco. Se ele for abaixo de 1, ele é um fator de proteção. Mas o valor do intervalo de confiança tem que ser analisado junto com essa informação. Então, para que seja considerado um fator de risco significativo, o intervalo de confiança não pode tocar essa reta do 1 que a gente está vendo aqui. Tá? Então, não havendo esse contato com o 1, ou seja, não tem um valor 1 aqui no meio, ele é maior, o menor valor do intervalo de confiança, o limite inferior, ele é maior do que 1. Então, você pode chamar isso de fator de risco. Quando há esse contato, como no exemplo aqui, significa que o menor valor, o limite aqui, ó, ele foi 0,8, por exemplo. E aí o 1 está contido no intervalo de confiança. Então isso aqui ele não demonstra para nós que é um fator de risco significativo. A gente não pode assumir uma significância. Esse valor aqui, então, ele está bem central. Então, até o odds ratio está tocando. Isso significa que o nosso valor de odds ratio ele pode estar tanto como fator de risco quanto fator de proteção. Então, a gente não pode assumir que ele é significativo. E aqui ele já passou para o outro lado, que é o lado do fator de proteção. E aí, nesse caso, tocou também novamente 1. Então, a gente não pode assumir significância, mas nesse aqui embaixo a gente pode assumir, porque ele não toca o valor de 1. Todos os três valores, limite superior, inferior e odds ratio, são menores do que 1. Ok? Quando o valor é um fator de risco, a gente pode indicar que ele é 1, 2, 3 e assim por diante, o valor do odds ratio, vezes maior que o outro grupo, ou o grupo referência ou o grupo controle. Quando o valor é um fator de proteção, a gente faz essa equação aqui, ó, 1 menos odds ratio vezes 100. Então, 1, que é a nossa referência, menos o valor que a gente encontrou de odds ratio, vezes 100, isso vai ser o tanto de proteção que é, ou a diferença entre os dois, que é basicamente então um percentual de vezes menos ou menor a chance. Então, quanto a menos de chance o sujeito tem de desenvolver o desfecho, se ele for ativo, por exemplo, aí você vai calcular, vai dar lá 60% menos chance, por exemplo. Tá? Então, esse é o indicador que a gente usa uma análise interpretativa. Isso aqui é uma interpretação do valor de odds ratio. Ok? Alguma pergunta aí, pessoal? Daí nós vamos passar para a parte prática. Tranquilos. Então, como que faz
tudo isso no SPSS. Então, tudo o que eu fiz aí no braço, que eu mostrei para vocês, o SPSS calcula tranquilamente. O primeiro passo aqui, então, é calcular a partir da tabela de contingência aquele valor que eu passei para vocês de odds ratio lá de A vezes D dividido por C vezes B. Ele faz isso lá na tabela de referência cruzada que está aqui, ó, analisar, estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Você coloca o valor na linha, o valor na coluna. Eu tomei o cuidado de repetir os mesmos valores, então usei o mesmo exemplo lá, comportamento sedentário e diabetes. Você vai clicar em estatística, vai abrir aqui, vai selecionar o risco, dar um continuar, é super simples de fazer, eu vou fazer depois para mostrar para vocês. E olhem aí o resultado. Razão de chances para o comportamento sedentário foi 6, igualzinho que a gente encontrou, porque o cálculo é o mesmo. A única diferença aqui é que nas novas versões do SPSS já vem um cálculo então no intervalo de confiança, que é um indicador de onde a verdade está contida. Se a gente for fazer para essa análise, para esse grupinho, só para mostrar para vocês a regressão logística, então lá em analisar, regressão logística binária, seleciona a variável aqui, ó, diabetes mellitus é dependente, a comportamento sedentário é covariável, eu tenho que falar para ele que é uma variável categórica. Nesse caso eu tenho que indicar qual que vai ser a nossa referência, então eu coloquei aqui, ó, contraste vai ser o primeiro valor, que é o 0 e o 1, presente e ausente. Depois eu mostro isso melhor para vocês, só quero mostrar o resultado. E aí nós temos que selecionar isso aqui, ó, intervalo de confiança para o XB. O que é isso? É o expoente do beta, aquele valor que eu mostrei lá na equação. E aí aqui é o intervalo de confiança, porque eu quero que ele calcule o intervalo de confiança também. E esse aqui é o resultado, ó. O valor do beta é esse aqui, mas o valor do beta não é o expoente dele. O valor do beta é o resultado como se fosse da regressão linear. Aqui é o erro padrão, o teste de Wald, quantos graus de liberdade, se ele é significativo ou não, e aqui é o expoente. O expoente é o nosso odds ratio, que é exatamente igual ao que a gente viu agora há pouco, ó. 6, 4,022, 8,952, inferior e superior. Então, fazendo tanto lá atrás, ó, pela tabela de referência cruzada, quanto na regressão logística, nós encontramos o mesmo valor de odds ratio, e é isso que eu quero que vocês façam. Porém, tem um detalhe. Como nós estamos trabalhando com amostras complexas, não podemos executar essa análise na regressão logística como eu mostrei para vocês. Então, eu vou mostrar como faz a regressão logística para amostras complexas. Então, analisar amostras complexas, você vai escolher regressão logística, vai colocar aquele arquivo que vocês fizeram, aquele plano de amostragem complexa que vocês fizeram aqui em cima, vai selecionar esse arquivo. Ele tem que ser .csplan aqui no final, então não erre nesse sentido, tá? Quando você der um continuar, vai abrir essa janelinha e aí você tem que colocar a variável dependente e o fator que você quer analisar novamente. Nesse caso, você também tem que indicar aqui qual vai ser a categoria de referência, tanto para resultado, para o desfecho, quanto para o fator. Eu fiz isso aqui. Então você vem aqui, ó, vai selecionar lá e vai fazer vai indicar qual que vai ser a categoria de referência. Então, contra quem você vai comparar. E o resultado está aqui. Eu fiz um outro exemplo aqui, porque é uma amostra diferente agora. E aí, nessa brincadeira aqui, o que eu coloquei? A chance dos sujeitos que são ativos ou não ativos, então atividade física no tempo livre, é aquelas informações da Vigitel, e o resultado obesidade. Então aqui está o resultado, está nesse sentido aqui. Comparamos a ideia, a chance do sujeito que faz atividade física no tempo livre ser obeso. Vejam que o odds ratio foi 0,676. O que isso significa? Que a chance é menor do que 1. Então a atividade física é um fator de proteção, que é aquilo que a gente estava comentando agora na interpretação do odds ratio. Então o odds ratio aqui, a razão de chance, está indicando para a gente que há um fator de proteção. Nenhum dos dois, ó, tanto inferior quanto superior, é maior do que 1, então ele é significativo. Nesse caso aqui é um fator de proteção significativo. E a gente pode inverter esse valor aqui, 1 menos 67, a gente vai chegar no percentual
de diferença, o quantos por cento a menos aí, ou de chance que os sujeitos ativos têm de ser obeso. Então essa seria a nossa razão de chance que a gente trabalhou até agora. É simples de executar, a interpretação também não é tão difícil, tem que tomar o cuidado só de se atentar ao intervalo de confiança e na hora de executar, tomar os cuidados de indicar aqui as categorias de referência certas. Ele até cita aqui, ó, 1 versus 0, então você está comparando o ativo livre versus o não livre para o desfecho obesidade 1, que é o sujeito que é obeso na amostra vegetal. Então, 1 é sempre presente e 0 é ausente, tá? E aí, olha, ele sugere aqui ó, o que a gente fez, ele dá uns resultados. Então, a ideia é a gente refazer isso aqui agora e vocês vão fazer isso também ao longo do projeto aí de vocês, tá? Eu vou fazer rapidamente aqui para vocês visualizarem e daí vai ficar gravado no vídeo que eu vou passar. Então, como que eu faço? Eu nem vou fazer essa aqui, vou fazer direto a análise de amostras complexas, tá, pessoal? Então, lá nas amostras complexas, só para fechar, então nós vamos novamente em amostras complexas, regressão logística. Você vai selecionar aqui ó, esse plano de amostras complexas que você fez. E aí, na hora de continuar, você tem que colocar a variável que é o teu desfecho. Então, nós vamos começar pelo desfecho. Eu vou tirar as duas variáveis aqui. Vou colocar meu desfecho aqui, que é obesidade. E aí, já vou em categoria de referência. Categoria de referência é aquele que vai ser o contraste. Então, eu vou comparar contra quem? Lá no Vigitel, o mais alto é o 1. Para obesidade é 0 e 1. A gente sabe que são duas informações. Então, o mais alto é o indicador de obeso. E o mais baixo é o indicador de não obeso. Eu vou comparar versus o não obeso, então versus o mais baixo. E eu vou usar agora TV D3, que seria aqueles sujeitos que assistem TV mais de 3 horas por dia, como fator. Coloquei essa informação, eu tenho que clicar aqui primeiro em estatística. Eu já tinha marcado, mas ele aparece assim, ó, vem assim, o layout do padrão dele, né? Aí você marca pelo menos o intervalo de confiança aqui. E aí você vai em razão de chances. E aí o que tem que fazer aqui? Tem que adicionar essa informação como um fator e dizer aqui para o programa qual que vai ser a categoria de referência. 1 é o sujeito que tem esse comportamento acima de 3 horas. E 0 é o sujeito que não tem. Então a nossa referência é contra quem nós vamos comparar. E aí vai ser então o 0, o mais baixo. Dá um continuar, dá um ok, ele já vai calcular aqui para nós. E aí, chegando o resultado, a gente vai encontrar essa razão de chances desse resultado e vai ter um indicador similar aí, mas agora indicando então qual que é a chance do sujeito que tem um comportamento sedentário elevado, né, de TV, ele assiste muita TV, saber se ele tem uma chance maior de ser obeso. Isso é uma amostra nacional com vários anos, nós estamos falando aqui de mais de 500 mil pessoas, tá, pessoal? Não esqueçam que é uma amostra real isso aqui. Então esse resultado provavelmente é real também. Não sei se ficou muito pequeno para vocês aí, mas vou ler. A chance do sujeito que assiste TV mais de 3 horas por dia ser obeso é igual a 1,26. Então ele tem 1,26 vezes mais chance de ser obeso do que sujeito que não assiste a TV. Se a gente convertesse esse valor aí, seria como se fosse 26% a mais de chance, tá? Então é uma chance até relativamente alta só para um comportamento. Para assistir 3 horas de TV por dia, basta você assinar Netflix e escolher uma série qualquer que te agrade, que você provavelmente vai assistir mais que 3 horas por dia. Então é muito fácil atingir esse comportamento. E esse resultado é significativo, porque o intervalo de confiança foi 1,22 a 1,30. Então ele é bem preciso, porque nós temos uma amostra muito grande, então a precisão dele é muito boa e está indicando para nós que ele realmente então é uma variável que a gente pode considerar como fator de risco. Lembrem-se que isso aqui não é causa e efeito, então não podemos dizer que a obesidade acontece porque o sujeito fica na frente da TV, mas aumenta o risco, aumenta a chance. Nós vamos ver na manhã a classificação de causa, que é interessante em epidemiologia.
E aí nós vamos ver quais são os aspectos que são importantes serem cumpridos para estabelecer uma inferência causal. Aqui a inferência é uma medida de associação. Então a gente associou as duas variáveis e encontrou que houve associação entre assistir TV e ser obeso, assim como entre atividade física e obesidade. A gente viu nas duas informações. Não é difícil de realizar, não é tão complexo. Agora que vocês já fizeram a parte de... Deixa eu só parar aqui para não ficar muita coisa para vocês. Agora que vocês fizeram já uma medida descritiva, se tiveram um contato inicial com um programa nessa parte de amostras complexas, fica até simples de executar. A parte de interpretação, que é o que eu preciso que vocês compreendam bem. O processo eu sei que vocês vão conseguir fazer, basta seguir o passo a passo do vídeo que eu vou mandar. E aí, na hora de vocês executarem agora, para o trabalho, vocês vão precisar fazer essa análise. É uma análise de regressão. Bom, eu imagino que vocês vão fazer isso, tá? E aí, qual que é o trabalho de vocês para fechar a disciplina? Eu já passei, mas vou repetir. Então, o trabalho de vocês para fechar a disciplina... Deixa eu ver se eu tenho um slide dele aqui, rapidinho, que daí eu apresento para vocês. Antes de a gente encerrar a aula e a gente conversar aqui, se ficou alguma dúvida. Não me lembro em qual aula que eu passei este trabalho. Não lembro. Mas eu tenho. Bom, de qualquer forma, o trabalho que eu preciso que vocês executem aí, que não é tão complexo assim, mas vocês vão ter que fazer com calma. Aqui, ó. Deixa eu apresentar que eu achei ele aqui, tá? Só para vocês relembrarem, fica melhor para relembrar. O trabalho de vocês, então, uma avaliação final, é como se fosse um projeto de pesquisa que vai conter, então, uma pergunta, um objetivo, método e resultado. Não precisa ter introdução nem discussão, é basicamente um pré-projeto, mas com resultado aqui. Então, vocês têm que fazer uma perguntinha, igual aquela que eu fiz para vocês, usando algum banco de dados, está aqui, a Vigilância Nacional, e responder essa pergunta na ideia de tentar incluir atividade física como uma parte integrante aí da pergunta ou da resposta e usar a estatística aí avançada no SPSS, que foi o que eu passei para vocês até agora, dessa parte de amostras complexas. Vocês podem usar o R também se tiverem interesse, mas é um pouquinho mais chatinho de trabalhar, acho que vocês não tiveram tanta coragem aí ainda. Então, o que tem que fazer é basicamente estabelecer uma perguntinha, e nessa perguntinha, então, vocês vão ter que colocar aí no trabalho final, descrever essa pergunta, qual é o objetivo desse projeto, usando esses dados que vocês têm interesse, depois, qual foi o método estatístico que vocês usaram para responder essa pergunta, como que vocês podem descrever ele, e a resposta, que pode ser uma tabela, pode ser uma figura, ou pode ser as duas coisas, desde que vocês consigam associar aí a informação com a resposta correta. A ideia que eu peço é que vocês utilizem atividade física, comportamento sedentário, uma ou outra ou as duas, e alguma coisa relacionada à saúde. Recomendo que se utilize Vigitel, porque ela é mais prática de utilizar, já passei para vocês, vocês já têm um plano, mas se quiserem, a amostra do PNS já está disponível, que o PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde, ela é domiciliar, então ela é diferente do Vigitel, que é por ligação, uma pesquisa mais precisa, uma informação melhor, e tem outras informações interessantes lá nessa pesquisa. Então vocês podem usar qualquer uma, tá? E a ideia é que vocês executem essas análises, incluindo o que eu passei hoje. Então vai ter que ter um descritivo, que é o que vocês já fizeram, que é a prevalência, calcular, mostrar uma figura de barra,
ou uma de pizza, não sei, do jeito que vocês acharem melhor, ou uma tabelinha. E depois uma análise um pouquinho mais complexa, pode ser um odds ratio, pode ser uma outra informação que vocês julgarem importante. Eu só ensinei o odds ratio, porque amanhã eu vou mostrar mais algumas coisas, mas a ideia de associação e medidas de associação para amostras complexas, a gente vai ter que resumir a essa informação por enquanto, ok? Para a aula de hoje, eu tinha preparado somente essa informação, ela é realmente mais voltada para medidas de associação prática. Amanhã nós entramos no conceito de inferência causal, e aí eu explico algumas informações sobre como determinar essa inferência em epidemiologia. E aí fechamos a nossa disciplina, faltando apenas o trabalho de vocês. Na última semana nossa, para a última semana eu vou adicionar, então são 2 trabalhos que vocês têm. Um é ler um artigo que eu vou passar, é um artigo só que ele é compridinho, até tem umas 10, 12 páginas escritas aí em PDF. Eu vou passar ele online, então se vocês quiserem usar o tradutor, porque ele é um artigo em inglês. Então, é um artigo simples, ele é mais narrativo, não é de resultado nem nada, a gente vai discutir, é um debate, tá? Uma conversa sobre motivos e motivação de exercício, o que a gente pode fazer para motivar as pessoas e aí assim por diante. É uma parte que vem depois de a gente compreender. Então, se a gente compreende como é o comportamento, o que a gente pode fazer para incentivar essas pessoas. Então, lá tem algumas informações para diagnosticar as diferenças na motivação e talvez a gente discuta aí o que dá para fazer enquanto profissional de educação física para atuar nessa área. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida aí sobre a aula de agora? Não, doutor. Por enquanto, não. Coitado, professor, semana inteira me aguentando, 9 horas da noite. No meio da semana vem mensagem, né? Ai, o último dia daí no último dia, o Eduardo... Agora não vai ter jeito, tem que fazer à noite, tá? Tem que ir fazendo call center. Não, mas tranquilo, se vocês pegarem aí no sabadão, por exemplo, uma tarde faz o trabalho, tá? Não é tão difícil assim, é só escrever a perguntinha, o objetivo, para estabelecer. Às vezes é melhor fazer o processo inverso, é fazer a análise e depois montar a pergunta, como a gente faz no artigo, né? A gente estabelece mentalmente uma pergunta possível, testa, vê se fica legal e depois escreve. Então, às vezes fazer isso é mais interessante. Vejam aí o que fica interessante para vocês fazerem. Inclusive o trabalho da Ju é muito similar a essa ideia que a gente está aplicando agora, né? Só que é outra amostra, mas é muito similar. A gente fez isso agora no trabalho dela, foi a mesma coisa que a gente está montando, que eu estou pedindo para vocês. Então, não vale usar o teu trabalho, tá, Ju? Você vai ter que fazer outro aí. Eu ia perguntar mesmo se eu podia. Não, porque seria sacanagem com o Casuto, né? Tá bom. Isso é verdade. Se fossem 30 alunos eu deixaria, mas como são 2 só, daí seria muito sacanagem. Ok, pessoal? Então por hoje para mim tá fechado, se vocês não têm dúvida, eu sei que geralmente a aula assim não dá dúvida, a gente tem que executar para ter dúvida, né? Então façam o seguinte, antes de mais nada, essa semana tentem rodar o odds ratio lá na amostras complexas para ver se dá certo. Tá? Em qualquer dia essa semana, pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser semana que vem, não deixa para tão tarde, tenta fazer até sexta agora, uma vez só, para ver se você tem dúvida, se dá certo ou se não dá. Eu vou mandar o videozinho no Moodle amanhã, que tem que subir ele, dar um trabalhão aqui. E aí o que vocês têm que fazer é isso, ver se dá certo, usando a amostra Vigitel de vocês, que vocês têm, independente da pergunta, não pensem nisso agora, mas só para testar. Se der certo, se você entendeu o processo, aí vai ficar mais fácil. Se não deu, já me manda a dúvida. Fala, professor, tentei fazer, não deu certo, deu isso, deu aquilo. Como é que resolve? Ou tenta resolver, às vezes vai tentando até conseguir, uma hora sai. Feito isso, aí depois é só executar o trabalho e descrever bem. E deixem bem descrito, porque agora eu vou avaliar a parte escrita também, tá? Então até o momento eu estava avaliando só os processos, vocês estavam executando e às vezes o resultado. Nesse trabalho final eu vou fazer uma avaliação mais profunda, avaliação da escrita, avaliação da interpretação do resultado, o objetivo, qualquer ideia e assim por diante. Então ele vai ser um pouco mais profundo
do que os outros trabalhos, a avaliação foi. Feito, gente, agora eu vou para academia, vou treinar, estou treinando 2 vezes por dia, manhã e à noite. Nossa. Tá com o outro mais fino até. Eu ganhei 10 quilos na pandemia, agora tem que perder os 30 que sobraram aí, que estão sobrando até o Natal. Faz parte, prof. Tá difícil, mas vamos lá. Feito, gente. Feito, aham. Bom descanso aí, bons estudos e até amanhã, então. Amanhã, 6h30 novamente. Beleza. Beleza, professor. Até amanhã. Falou, tchau, tchau. Bom treino.